Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal desta segunda-feira e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o médico infectologista, diretor de assistência do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia, Dr. Domingos Alves Meira, o SAI-DAN, Dr. Alexandre Naime, para nossa entrevista de número 536. Dr. Alexandre, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Bom dia a todos, Márcio, todo mundo que está ouvindo a Prever FM, que sucesso em 536. 536. Não é para poucos. Graças também às suas entrevistas também, esse número tem aumentado. Com certeza. Doutor Alexandre, é um assunto que está sempre preocupando, né? Nós estamos ainda no outono, a temperatura deve minimizar nos próximos dias, daqui a uns 20 dias começa o inverno, e as doenças respiratórias continuam tomando conta de todo o Brasil, principalmente. Eu vi hoje de madrugada que Rio Grande do Sul tá uma coisa terrível, principalmente porque as pessoas não estão se vacinando também. Na verdade, a gente tem uma confluência de fatores, né, que cada vez mais está ficando insustentável em nível de atendimento médico. Isso é muito bom dizer. O atendimento médico, tanto no sistema público quanto privado, tem um limite. Não é possível que se construa, que se crie uma capacidade de atendimento superior aos investimentos. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e não só lá, em muitos lugares de outros estados da região sul, como Santa Catarina, Paraná, alguns municípios aqui de São Paulo, e mesmo no Nordeste, é um exagero, um aumento absurdo no número do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. É importante até que a população comece a se acostumar com essa sigla que se chama SRAG, síndrome respiratória aguda grave, que nada mais é que a insuficiência respiratória, a falta de ar aguda devida a infecções virais. Isso não é uma novidade. Nós tivemos vários dessas crises anteriormente pela influenza A, e tivemos recentemente uma coisa catastrófica que foi de dimensões globais, que foi a pandemia Covid-19. Vários vírus podem levar, então, a influenza, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, um outro vírus chamado vírus sincicial respiratório, VSR, eles podem causar essa síndrome respiratória aguda grave, que é, em termos mais práticos, uma pneumonia causada por vírus. E essa doença afeta principalmente extremos de idade, crianças até 2 anos principalmente, até 5 anos com menor proporção, idosos a partir de 60 anos e pessoas imunossuprimidas ou com comorbidades. Comorbidades é quando aquela pessoa, que é muito comum também, infelizmente, né? A gente está envelhecendo mal no Brasil, aquela pessoa que tem diabetes, obesidade, hipertensão, tabagismo. Então, nessas pessoas, você tem esse conjunto de fatores que leva à pneumonia viral por esses vírus e outros, né? Esses 3 são os carros-chefe. E como você bem colocou, Márcio, a principal lacuna, o principal gap que a gente deveria suprir seria a vacinação. A gente sabe que a gente tem vacina para influenza, que já começou em março no Brasil como um todo, e a principal causa de SRAG, síndrome respiratória aguda grave, no momento no Brasil é o influenza A. É esse influenza que está circulando e seria completamente prevenível com a vacinação. Só que se vocês querem uma outra má notícia, logo numa segunda-feira, né, vem aqui só dar má notícia. Para começar a semana bem. A cobertura vacinal, quando está alta, em idosos acima de 60 anos, está em torno de 30%. Quando a meta é 90%. Mas aí que tá, né, doutor? A gente sabe que esse movimento antivacina começou já há mais de 10 anos na Europa, chegou no Brasil alguns anos atrás e tudo mais. E eu vi hoje, voltando a falar da matéria que eu vi hoje no sul do Brasil, o desespero em se vacinar. Que, quer dizer, vai minimizar todos os efeitos. Você não vai ficar livre da gripe, mas ela não vai ser fatal, vai ser minimizado os efeitos, né, doutor? As vacinas contra vírus sincicial contra vírus respiratórios como um todo, todos esses 3 que eu citei, eles têm o mesmo desfecho. As vacinas
reduzem o risco de doença grave, mas reduzem muito. Você pode, por exemplo, tomar a vacina da gripe contra a influenza e ter a gripe, só que vai ser uma gripe mais leve. Você não vai precisar ser internado, você não vai precisar de oxigênio e a melhor parte, você não vai morrer. É igual a vacina contra a Covid. Por isso que na época da pandemia a gente insistiu tanto que a comunicação foi errada. Quando começaram as vacinas contra a Covid, muita gente imaginou, não, eu não vou me infectar, eu não vou ter a Covid. Não, você pode ter a Covid e o benefício da vacina é ter uma doença mais leve e não ser internado justamente por essa síndrome que eu falei para você, que SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Nós temos inclusive agora na rede privada vacina contra esse terceiro vírus que eu falei, vírus sincicial respiratório, que é muito comum em idosos, principalmente aqueles idosos com comorbidade pulmonar, pacientes que fumaram a vida toda, tem enfisema, tem DPOC. Então veja, a gente tem uma série de ferramentas de prevenção que podem ser otimizadas, mas quando inicialmente a campanha é feita, Márcio, eu queria fazer esse gancho para você ver como é o comportamento das pessoas, né? Quando a vacina começou a ser ofertada em março, pouca gente foi se vacinar. Agora que todo mundo percebeu o que todos nós cientistas já avisávamos, que a doença pode ser grave, no caso agora está sendo influenza A. Tem uma corrida, a vacinação. Então a percepção de risco, infelizmente, é baixa. E a gente tem que lembrar que esses vírus sempre circulam, principalmente no inverno, em especial o influenza A e o vírus sincicial respiratório. Então que a vacinação que é ofertada, pelo menos para o influenza A pela rede pública, né, pelo Programa Nacional de Imunização, deve ser observada para que a gente evite o número de óbitos e essa lotação do sistema público. É importante dizer também, doutor, aí as pessoas podem se perguntar, mas eu tomei vacina contra a gripe o ano passado, que esse vírus ele é mutável, né? Que é um novo vírus esse ano, né? Ele é mutável, mas também tem uma outra questão que tange também a vacina da Covid. Essas vacinas, elas produzem uma imunidade que ela é transitória, é uma imunidade que não dura o ano todo. A vacina contra a gripe, ela dura no máximo 1 ano. A vacina contra a Covid, a depender da faixa etária, por exemplo, com uma pessoa até 59 anos, eu que sou profissional de saúde, eu não tenho que me vacinar porque eu posso ter doença grave, eu tenho 50 anos, ainda não sou da categoria idoso. Eu me vacino porque eu tenho muito contato. Mas em idoso, a vacina não consegue, isso vale para influenza, vale para Covid, dá uma cobertura de 1 ano. Você tem que fazer os boosters, as doses de reforço anuais. E tem isso que você falou também. O vírus da influenza tem mutações, e o da Covid também, por isso que tem as vacinas atualizadas, né? Então, as campanhas anuais de vacinação contra vírus respiratórios devem ser observadas, principalmente em idosos, pessoas com imunossupressão, com comorbidades e crianças, porque senão nós vamos ter sempre esse excesso de mortalidade. E digo, é muito triste quando você tem mortes por questões que são preveníveis. Todas essas são doenças imunopreveníveis. Doutor, essa semana, falar em doenças preveníveis, né, e mortes, nós tivemos a morte a semana passada de um dos maiores fotógrafos de toda a história, né? Sebastião Salgado, ídolo inclusive da minha amiga Malu Ornelas, a foto PB, né? Que ela sempre gostou, também se identificou muito com Sebastião Salgado, e ele morreu em virtude de uma consequência de uma malária que ele contraiu, é isso? Pelo menos foi isso que a família, num press release, como é que é a tradução de press release? Vocês falam uma nota de imprensa, né? Num release, né? Isso foi que a família soltou e a gente respeita, lógico, né? Imagina a dor da família. Imagina. Existe sim uma possibilidade de uma malária. Ele contraiu essa malária numa viagem que ele fez para o Sudeste Asiático, levar a alterações genômicas nas células de defesa da pessoa infectada, numa célula especial chamada linfócito, e existe uma entidade chamada linfoma de Burkitt, que pode estar associado a alguns tipos de malária. Nós não temos mais detalhes do caso, até porque é uma questão pessoal, mas se levando em consideração esse press release, parece que realmente ele teve uma consequência a longo prazo, teve esse linfoma decorrente de uma infecção no passado, acho que
foi há 10 anos atrás, pelo que tem a nota de imprensa. E a malária é uma doença, infelizmente, negligenciada, uma doença que mata milhares de pessoas, são mais de 500 mil de pessoas do mundo que morrem de malária, não dessa forma como o Sebastião Salgado morre de malária aguda. Aqui na região, aqui no Brasil, a malária é uma doença endêmica, principalmente na região amazônica. Nós temos casos, milhares de casos na região amazônica todo ano. Afeta principalmente as populações ribeirinhas e também as pessoas que vão lá visitar essa região. Existem alguns casos de malária aqui também na região sudeste, mas ele é muito esporádico, uma malária diferente, principalmente na Serra do Mar aqui, que faz fronteira entre São Paulo e Santos. Uma doença para a qual o tratamento é um pouco complicado, o diagnóstico também não é fácil, e é uma doença que a gente tem tratamento e precisa conversar mais sobre isso, né? Principalmente em relação ao tratamento dos casos na Amazônia. E infelizmente esse grande fotógrafo veio até essa complicação que é rara, mas que pode acontecer, que é o linfoma de Burkitt. Doutor, a gente está falando, né, a importância da vacinação e vírus e tudo mais, mas nós temos também muitas bactérias, né? Quer dizer, parece que a gente tem que viver numa redoma, quase que isso, porque infelizmente é bactéria. Daqui a pouco a gente vai falar de fungos também, tem uma série que é campeã de audiência no mundo todo, enfim. Mas nós tivemos, inclusive, em Ubatuba, né, uma bactéria aí que foi diagnosticada num paciente. Mas deixa eu fazer primeiro uma observação sobre o que você falou, uma redoma, né? Nós não temos que ter medo, porque fungos, bactérias, vírus, daqui a pouco a gente vai falar sobre a gripe aviária, né? Que está acontecendo aqui no Brasil. Nós temos que ter vigilância e aumentar a percepção de risco. Esse caso que aconteceu em Ubatuba foi um homem que ele tinha um corte na região da perna e ele teve um banho de mar em Ubatuba e depois ele desenvolveu uma doença muito grave chamada fasciite necrosante, que é uma doença que é uma infecção, na verdade não é só uma bactéria, podem ser várias que causam esse problema, e essa bactéria entrou através do corte que ele tinha na perna e infectou a pele, o músculo que fica embaixo da pele, tecido conectivo, tecido celular subcutâneo, tendões, e isso levou à formação de uma extensa camada de pus e necrose. Essas bactérias são chamadas comedoras de carne, nome um pouco, vamos dizer assim, exagerado, midiático, que leva manchete, mas não deixa de ser verdade, né? Tem uma bactéria, a principal causadora é o Streptopiógenes do grupo A, tem outras bactérias, inclusive uma que vive normalmente em águas salinas, chamada víbrio. Ela é uma bactéria que se alimenta de algas, ela vive no mar. E não necessariamente significa que seja uma água poluída. Você pode ir na praia mais limpa, translúcida do Caribe, né, no meio do oceano, onde não há poluição. É uma bactéria que vive ali. Ela faz parte da flora natural da água do mar. O problema é quando ela entra através, por exemplo, dessa solução de continuidade que é um corte. Qual é a lição para esse caso? Muito provavelmente, essa doença não evolui em horas, ela é dias, né? Houve um retardo, a gente não sabe se foi por conta do paciente, da capacidade de diagnóstico do local onde ele foi. Então, o que era uma pequena infecção numa ferida, acabou virando uma bolsa de pus de alguns litros, com total destruição, com necrose. A bactéria vai literalmente comendo a carne. E aí, lógico, o quadro é gravíssimo, a infecção generalizada, tem que amputar o membro. E essa pessoa, infelizmente, evoluiu a óbito, né? Deu manchete porque inicialmente fizeram a ligação entre ele ter tomado banho de mar e ter desenvolvido a doença. Mas não necessariamente foi isso. Como ele tinha o corte, eventualmente ele pode ter não ter desinfetado aquilo, não só em relação ao banho do mar, mas em relação outras bactérias podem estar no meio ambiente, mas leva ao fato de que a gente tem que se atentar, por isso que eu falei percepção de risco. Se
você tem um corte, por exemplo, na pele, tá vermelho, tá ficando quente, tá doendo, você deve procurar atendimento médico, porque eventualmente isso pode complicar, e até mesmo com essa doença que é bastante impactante, que é a faciite necrosante. E nesse caso, se tivesse diagnosticado no princípio, seria reversível? Com toda a certeza, seria reversível, a doença estaria nos seus períodos iniciais, antibióticos conseguiriam conter ali, junto com a limpeza, talvez uma pequena incisão ali, limpar o local. A gente vê isso dia a dia no Hospital das Clínicas da Unesp, pequenos ferimentos que já chegam já complicados, e é óbvio, quanto mais cedo você fizer essa abordagem, mais cedo você fizer a limpeza, o uso de antibióticos, ou às vezes o pequeno debridamento, né, que é tirar o tecido necrótico, já resolve. Doutor, outro assunto que ainda continua sendo divulgado constantemente é com relação à gripe aviária, que nos últimos dias a gente foi surpreendido, né? Há quase 20 anos o Brasil nessa corda bamba para evitar que a gripe aviária chegue, diferentemente do que acontece quase sempre nos Estados Unidos, no hemisfério norte. O Brasil, né? De repente na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, numa granja, foi detectado, e todos os dias nós temos a informação de que uma suspeita em Minas Gerais, uma suspeita em Santa Catarina, enfim. Tocantins parece que teve. Tocantins. E a gripe aviária, até que ponto ela pode afetar o ser humano, doutor? Primeiro que não foi nenhuma surpresa, né? A gente essa é a bola cantada da vez, né? Vou falar uma frase aqui, mas com toda a tranquilidade. Não há dúvida nenhuma que o principal candidato para a próxima pandemia é o H5N1, esse vírus da gripe aviária. Porque ele está rondando a população humana desde 2021-22. Como você muito bem colocou, Márcio, a gente fala, às vezes, fala mal não, né? Mas a gente mostra as coisas ruins do Brasil, mas por esse lado o Brasil tem uma vigilância excelente em relação à circulação desse vírus H5N1, que é um vírus que ele está predominando em aves silvestres, aves migratórias, aves que voam desde lá do Canadá até o extremo sul da Argentina, até a Terra do Fogo. Já foi encontrado esse vírus H5N1, aves migratórias, inclusive, na Antártida. E imagina, um pato ou aves menores, eles estão lá voando, de repente eles estão cansados, precisam comer. Nada melhor do que uma granja onde você tem comida, onde você tem calor, e eventualmente esse pássaro pousa ali, ou num zoológico, onde você tem criação de aves silvestres de exibição, pavão, esse tipo de bicho. E aí pousa uma ave porque vê lá comida, vê um amigo ave lá e quer dar uma parada. Entendi. E tem contato e transmite. Basicamente é isso. O mundo vive esse problema de fluxo de aves migratórias que tem abergado esse vírus H5N1. O problema é o seguinte: esse vírus em animais silvestres, é óbvio que você tem morte de vários animais silvestres, patos, gansos, pássaros menores, e isso é normal acontecer na natureza. O problema é quando ele atinge granjas, concentrações de animais, e não só aves, não só frangos e galinhas, que aconteceu aqui no Brasil, mas você citou nos Estados Unidos. Esse problema afetou a produção de carne bovina. Nós tivemos rebanhos inteiros tendo que ser abatidos no Texas, no Arizona, nos estados produtores de carne ao sul dos Estados Unidos. Porque esse vírus também se adapta ao epitélio respiratório, não só de aves, mas também de mamíferos em geral. Teve essa questão seríssima do gado americano, e eventualmente esse vírus consegue infectar seres humanos. Então, de 2021 para cá, já são quase cerca de 100 pessoas que se infectaram com H5N1. Dessas 100 pessoas, quase 60 foram hospitalizadas. Das que foram hospitalizadas, o número de óbito foi muito grande. Então, isso nos Estados Unidos? No mundo todo. No mundo todo. Isso aconteceu, só para contextualizar, tanto aqui nas Américas, como também no Sudeste Asiático, como também na Europa. Então não é um problema restrito do Brasil.
Por que se fez tanta manchete? Não digo alarde, mas por que isso caiu tanto na mídia? Porque foi a primeira vez no Brasil que o vírus foi detectado em aves comerciais. Nós já tínhamos detectado o H5N1 em aves migratórias, em aves selvagens, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em 2023. A gente sabe que isso acontece. O problema é que quando atinge uma granja, o que é uma granja? É um lugar fechado, quente, onde você tem milhares de indivíduos, frangos, galinhas, galos, vivendo num pequeno ambiente. Então, pensa para a transmissão de um vírus respiratório, e no caso da gripe aviária, a transmissão acontece muito também pelos excrementos. Então, esses bichos, quando ficam doentes, eles têm, desculpe a palavra logo de manhã, eles vomitam, tem o que a gente chama de fômite, e defecam muito. E isso no ambiente fechado aeroliza a fezes das aves. Vocês sabem, já é um pouco mais mole. Isso vira, imagina, na hora de lavar, sobe. E profissionais que estão ali na limpeza, a granja tem que ser limpada várias vezes ao dia. Então, algumas pessoas podem se infectar. Importante, não houve caso de infecção humana ainda registrado no Brasil. Mas vários casos registrados nos Estados Unidos, incluindo morte. Mas aí foi a transmissão dos animais de cativeiro para seres humanos. O que ainda não aconteceu, e o que a gente torça para que não aconteça, e aí sim seria o começo de uma nova pandemia, seria a sustentabilidade da transmissão do H5N1 entre seres humanos. Isso não aconteceu ainda, mas pode acontecer porque é um vírus, como você já lembrou, o vírus H5N1 ele faz parte do grupo do influenza A, extremamente mutável, e vai acontecer. Não estou aqui sendo o vaticínio do apocalipse, mas vai acontecer uma hora ou outra, porque a gente sabe que nem todo país tem uma vigilância que é sensacional. O Ministério da Agricultura faz um trabalho fantástico, as secretarias estaduais de vigilância sanitária também fazem. Então, por exemplo, todo aquele povo de Montenegro, daquela granja, ficou monitorado durante 2 semanas para ver se não ia ter febre, não ia ter dor de garganta, os sinais iniciais de gripe. O pessoal do zoológico de uma cidade do lado, que chama Sapucaí do Sul, que teve aves de exposição, pavão, aqueles bichos que ficam no zoológico também infectados, ficaram monitorados. Então, esse é o risco do vírus se adaptar ao ser humano e começar a ter transmissão. Vai ser um problema como a Covid-19 foi? Não, não vai ser. Porque para a influenza, o que nós temos? Primeiro, nós temos medicação já pronta, é o Oseltamivir. Tem uma segunda geração que chama Zanamivir. Nós temos antivirais potentes que podem ser usados e funcionam contra todos os influenza A, incluindo o que circula, sazonal, que a gente estava discutindo antes, que é o H1N1, H3N2, mas funciona também contra o H5N1. Segundo, já existe preparado, tanto nos Estados Unidos e Europa, como aqui no Brasil, uma vacina chamada pré-pandêmica. Veja, a vacina que a gente dá hoje para gripe, para influenza, ela protege no SUS para 3 tipos: o H1N1, o H3N2 e uma cepa do influenza B. Portanto, a vacina não protege contra a gripe aviária. E é necessário? Não. Nós não estamos tendo uma circulação entre seres humanos do H5N1. Isso pode acontecer no futuro. Mas a vacina já está pronta. Entendi. Caso aconteça. Isso é muito importante. Então pode ser um problema global, porque nem todo país tem toda essa preparação como o Brasil, Estados Unidos, Europa, né? O Brasil, para isso, é um país desenvolvido, né? Nesse quesito. Para outros quesitos, não, né? Mas para isso, sim. Que bom, né? Doutor, a gente dá todos os dias, né? E também as pessoas veem na grande imprensa a divulgação desses conflitos, né? Rússia, Ucrânia, Israel e Palestina, a faixa de Gaza. E a gente comenta às vezes aqui como é a vida, por exemplo, na faixa de Gaza, né? Se é que pode dizer, chamar de vida, né? Você não tem casa, você não tem alimento, você não tem hospitais, né? E as doenças que essas pessoas estão suscetíveis a terem no meio de tudo isso que está acontecendo, doutor?
Eu tenho alguma experiência nisso, Márcio, porque eu trabalhei logo no começo da minha carreira, né? Eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras. E os Médicos Sem Fronteiras, eles vão para regiões de conflito, regiões de guerra, regiões onde tem fome. E é uma situação que se retroalimenta. Porque, citando a questão da faixa de Gaza, e aqui fazendo uma visão estritamente técnica, sem entrar no campo político de quem está certo, de quem está errado, existe lá milhões de pessoas, a grande maioria crianças, que por motivos diversos, já falei, não vamos dizer quais são as causas, quem é o culpado, por isso não estão recebendo alimentos, nem nenhum tipo de intervenção de saúde, quer seja medicações, quer sejam vacinas, de forma adequada. Elas estão vivendo em situações extremamente precárias, em abrigos, todas juntas, no frio, lá faz frio. O Oriente Médio, agora nem tanto, né? Vai começar daqui a pouco tá acabando a primavera, vai começar o verão por lá. Mas a desnutrição é um dos fatores, principalmente infantil. A desnutrição infantil é um dos fatores mais contributivos para a queda da imunidade. Então, se você quer ver uma criança mais propensa a infecções, é deixá-la desnutrida. A gente sabe disso da África, desde a época, na verdade, de quando houve o Holocausto, as crianças judias ficavam lá fugindo dos nazistas, nos bunkers, elas tinham desnutrição, só comiam batata e tinham várias doenças infecciosas. Lá o que está acontecendo, então, é uma população enorme de crianças, de jovens que estão desnutridas e não recebem nem os insumos necessários para prevenção. Entre elas, não estão recebendo vacinas. E por isso lá estamos tendo alguns casos de poliomielite, que é uma doença gravíssima. O Brasil enfrentou isso nas décadas de 30, 40, 50. E a poliomielite é uma doença que pode matar ou que pode deixar a pessoa sequelada do ponto de vista de sistema motor. Todo mundo lembra, a gente chamava aqui no Brasil de paralisia infantil. Erradicamos a doença. O Brasil erradicou a doença. Erradicou por conta da vacina, que continua sendo feita. Nós não tivemos casos de poliomielite no Brasil já há muito tempo, mas lá na faixa de Gaza, por essa questão de falta de vacinação, alguns casos estão acontecendo. E lógico, né, o risco é isso se espalhar para regiões onde a vacinação está muito baixa. Ali perto nós temos Afeganistão, onde infelizmente o Talibã não permite vacinação. Tem vários outros locais, mesmo em países ricos como os Estados Unidos, a vacinação está muito baixa para essas vacinas, como por exemplo sarampo. A gente está tendo surtos de sarampo, já morreram mais de 50 crianças de sarampo nos Estados Unidos, uma coisa absurda. O número de óbitos de sarampo nos Estados Unidos ficou igual agora em 2024, que era 30 anos atrás, quando a vacinação estava começando. Então parece que em muitas situações, infelizmente, a gente está retrocedendo, voltando ao passado, e não uma volta ao passado legal, como a gente vê nos filmes, né? Mas uma volta trágica, porque essas mortes não eram para acontecer. E inclusive o secretário de saúde norte-americano esteve recentemente na Argentina. Dizem, né, a grande imprensa divulga que ele não é muito afeito a vacinas, né? Infelizmente ele é o secretário de saúde norte-americano. Doutor, já no finalzinho, nós temos uma série que é sucesso mundial, The Last of Us, né? Que fala a respeito dos fungos. Nós temos a preocupação com os vírus, e o início da série, eu tive a oportunidade de assistir, tô assistindo, né? Terminou a primeira temporada, ou a segunda, sei lá, que um cientista, num debate na TV, ele fala a respeito do aquecimento global, né? E da manifestação dos fungos que gostam do ambiente mais quente. Devemos nos preocupar também, doutor? Sim, nós devemos. Isso não é obra só de ficção científica, é uma bola cantada já desde que a gente começou a perceber o aquecimento global, quer seja qual o motivo. Vou fazer aquele mesmo comentário anterior, não vamos aqui discutir se o aquecimento global é por causas humanas ou não, eu sei que isso tem um debate intenso, mas ele está acontecendo, isso é fato. E os fungos, eles que vivem no solo principalmente, eles precisam de uma temperatura ótima para a sua reprodução. Por isso que doenças fúngicas são mais frequentes em locais úmidos e com clima mais tropical.
que é o que está acontecendo basicamente no mundo todo. Então, nós estamos tendo uma explosão de casos de doenças fúngicas, principalmente em pessoas mais imunossuprimidas. Histoplasmose é uma doença que existe no solo, que existe nas árvores e que está se disseminando principalmente para as vivendo com HIV/AIDS, mesma coisa com criptococose. Tem a esporotricose, números alarmantes. Estive agora no oeste do estado de São Paulo, região ali de São José do Rio Preto, Votorantim, Fernandópolis. É um fungo Sporotrix que vive no solo, vive também em plantas que têm muito contato com a terra, como roseiras, por isso é conhecido como a doença do jardineiro, mas também pode ser transmitida por arranhadura do gato. Então o gato, todo mundo sabe, tem o costume de cavar suas fezes, de afiar suas unhas nas árvores e eventualmente nesses movimentos ele coloca o fungo na garra e depois ele vai brincar com a gente, dá aqueles arranhões inocentes e coloca o fungo dentro da nossa pele. O problema é que isso sempre aconteceu, mas com a proliferação do fungo no solo por conta do aumento da temperatura, isso está acontecendo de forma muito grande. E a esporotricose, apesar de, na maioria dos casos, em pessoas sem déficit de imunidade, ser uma doença localizada, dá para tratar, em pacientes imunossuprimidos pode ser fatal. Então, tem fungos que não são tão bonzinhos assim. Tem um que está causando infecção hospitalar grave, que chama Candida auris. Candida auris, ele é multiresistente, ele é transmitido como qualquer bactéria de transmissão hospitalar através de pessoas, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, qualquer outros que não lavam as mãos direito ou através de catéteres. Isso se transmite para pacientes que estão lá internados. E uma notícia péssima, não tem tratamento efetivo. Nenhum antifúngico consegue tratar. Então isso chegou em Pernambuco alguns anos atrás, se espalhou, agora já tem alguns hospitais de São Paulo. É um problema emergente, são esses fungos, esses superfungos que a série Lost of Us vem documentando, até mesmo porque é uma tendência global. E a gente fala de vários reinos, né? Falamos de vírus, falamos de bactérias, falamos de fungo, falamos de parasitas, que é a malária, porque realmente quando você aquece a temperatura global, todos esses patógenos, esses agentes infecciosos encontram melhor temperatura para se reproduzir. Ambiente propício, né? Mas tem um outro fator. Dois outros fatores que eu queria aqui mencionar antes que a gente termine a entrevista. Primeiro, que a gente está cada vez mais globalizado. Viaja para cá, viaja para lá, tem contato com um número de pessoas absurdo. Hoje em dia, a gente tem contato com mais pessoas durante um período de uma semana, durante um período de 7 dias, uma pessoa normal, do que antigamente, há 50 anos atrás, uma pessoa tinha durante toda a vida. Que coisa, né? O contato entre pessoas aumentou demais. Por isso que a gente fala, né? Network, vamos, né? Ter contato. Mas isso tem um preço. Não que a gente não deva fazer, mas deve ter esses mecanismos de vigilância e de autopercepção de risco. E um segundo, a população global está envelhecendo. A pirâmide etária, por exemplo, no Brasil, está ficando cada vez mais quadrada e daqui a algum tempo, acho que 2040, nós vamos ter mais mortes do que nascimentos por dia. Em alguns países isso já está completamente mudado. A gente sabe do Japão, que mudou a faixa etária faz tempo, né? E com o envelhecimento, as pessoas vão ficando mais suscetíveis à infecção por conta do fenômeno da imunossenescência, que é a perda da qualidade do sistema imune. E as pessoas mais idosas têm mais doenças, muitas vezes a gente precisa usar imunossupressores, imunobiológicos. Então isso é uma tendência global, que a gente viu bem na pandemia. Quem é que morria principalmente quando não tinha as vacinas? Eram os idosos, as pessoas com comorbidade. Então a gente tem que saber lidar com isso com sabedoria. Isso passa pela percepção de risco lá do começo da entrevista, Márcio. As pessoas têm que se vacinar, têm que ficar atentas às medidas de prevenção que estão disponíveis. Doutor Alexandre Naivo, muito obrigado mais uma vez por essa aula, né? É claro que as notícias não são muito boas, mas é aquela história, se cuidar sempre. Se tem a vacina, tome as vacinas, se cuide. Melhor ter informação do que... Claro, né? Claro.
E até daqui 30 dias ou menos, doutor. Muito obrigado, viu? Eu vou estar à disposição. Só comentar aqui que eu tô indo para 2 grandes congressos. Estou indo para o Congresso Pan-Americano de Infectologia, que vai ser no Peru. Vou dar uma aula lá, vou trazer novidades. E depois eu tô indo para Ruanda, um pequeno país no meio da África, no Mundial de HIV. Então depois a gente pode conversar sobre esses temas quentes que com certeza vão sair de lá. Muito obrigado, doutor. Boa viagem e sucesso, viu? Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.